Se você curte o Batman em toda a mitologia da DC, com certeza você já ouviu falar sobre Gotham Knights. E com certeza já ouviu muita gente falando mal desse jogo. Eu joguei ele recentemente e ele está longe de ser esse lixo todo que as pessoas falam. E hoje eu vou provar pra você que esse jogo foi totalmente injustiçado. Por favor, já deixa o seu like e vamos lá. Logo de início a gente precisa falar sobre uma coisa, chamado de efeito manada. Quando Gotham Knights saiu lá em 2022, parecia que todo mundo tinha decidido falar mal desse jogo sem parar. E um dos principais motivos desse hate todo foi comparar Gotham Knights com a série Arkham, o que não faz sentido algum porque são dois jogos com propostas totalmente diferentes, principalmente na questão da história. Enquanto alguns acharam corajoso tirar o Batman de cena, outros sentiram que o jogo perdeu identidade por conta disso. Afinal, não é todo mundo que quer jogar um jogo do universo do Batman sem o próprio Batman como protagonista. E aqui é exatamente isso que move a trama da história, porque com a morte do Batman, a responsabilidade de proteger Gotham cai nas mãos da Bat-família. Eles assumem o campanário como uma nova base e continuam a investigação que o próprio Bruce deixou inacabada. No meio disso, duas forças principais entram em jogo, sendo a Corte das Corujas, que é uma organização que controla Gotham por baixo dos panos desde os tempos da fundação da cidade. E também tem a Liga das Sombras, que agora é comandada por Talia al Ghul, já que Ra's al Ghul morreu junto com o Batman na Batcaverna. Então o grupo precisa impedir que essas duas organizações controlem Gotham. A história é até que ok, a trama é bem simples, mas o que realmente segura o jogo é a Bat-família. Cada um dos 4 membros foi pensado para ter uma identidade própria, tanto na jogabilidade quanto na narrativa. O Asa Noturna, por exemplo, traz aquela vibe de líder mais descontraído, mas que ainda carrega a responsabilidade de ser o primeiro pupilo do Batman. Já a Batgirl é quem mais se aproxima da inteligência estratégica do Bruce, sendo o cérebro da equipe em várias missões. O Capuz Vermelho, por outro lado, é o mais agressivo do grupo, com um estilo de combate pesado e cheio de força bruta, refletindo muito bem o passado conturbado dele. E o Robin fecha o time, trazendo a juventude e a criatividade, sempre com um jeito mais curioso de lidar com as situações. Além disso, a presença do Alfred não é só como figura de apoio, ele funciona mais como o elo que mantém a família unida, oferecendo conselhos e até servindo de referência emocional quando os personagens entram em conflito. Gostou do visual? Esse lugar é bem interessante. E mais iluminado que a Batcaverna. Eu prefiro o campanário assim, cheio de gente. Acho que o Bruce ia gostar. Eu sei que ia. Porque aqui é o seu lar. E outra coisa que a galera reclamou bastante foi a ausência de alguns dos vilões mais icônicos da galeria do Batman. Coringa, Charada e Espantalho, eles não dão as caras por aqui. Isso pode soar estranho de primeira, já que eles são praticamente marcas registradas quando a gente pensa em jogos do Batman. Mas novamente, faz sentido dentro da proposta, que é justamente sair da sombra do Homem-Morcego e dar espaço para outros personagens e ameaças que normalmente ficam de lado. Isso abre espaço para vilões como o Cara de Barro e o Morcego Humano, que raramente tem tanto destaque em jogos, mas é claro que o que a galera mais reclamou foi do Coringa. Só que aqui o game tem uma explicação bem lógica pra isso. O jogo deixa bem claro que ele já morreu nesse universo, e além disso não pode existir um Coringa sem o Batman, e mesmo que ele tivesse aparecido, iria roubar completamente a cena e tirar o brilho da proposta de Gotham Knights, e é justamente dar espaço para vilões menos conhecidos e colocar a Bat-família no centro da história. Então, dito isso, vamos para a parte que eu sei que muitos de vocês estavam aguardando: a questão técnica de Gotham Knights. E realmente, nesse quesito o jogo deixa a desejar. Aqui eu vou ter que concordar com as críticas, porque para um jogo lançado em 2022, era esperado que os gráficos estivessem num patamar mais alto. Não que o jogo seja feio, ele tá longe disso. Ele possui cenários bem bonitos e uma ambientação bem feita. Só que quando você olha o conjunto, você sente aquela sensação de que poderia ter sido bem mais caprichado. Alguns modelos de personagens secundários parecem muito simplórios, cenários que dão a impressão de estarem meio vazios. E isso pesa ainda mais porque a gente tá falando de um jogo que já chegou pra nova geração. A expectativa era de algo que realmente mostrasse uma evolução e não de um título que parece ter parado no tempo. E claro que não dá pra ignorar a polêmica dos 30 FPS. Em pleno lançamento de PlayStation 5 e Xbox Series, a galera esperava pelo menos uma opção de 60 quadros por segundo. O combate, que já é mais cadenciado, acaba parecendo ainda menos fluido por conta disso. Dá até uma estranheza porque a sensação de peso e impacto dos golpes poderia ser
ser muito melhor com desempenho mais estável e veloz. Mas mesmo assim eu consegui me divertir com a jogabilidade, porque cada personagem tem um estilo próprio e é isso que deixa o jogo mais interessante. O Capuz Vermelho, por exemplo, é pura força bruta. Os ataques dele são mais pesados, mais lentos, e ele também pode utilizar as pistolas para acertar os inimigos de longe. Ou seja, é o personagem que chega para resolver o problema com impacto. O Robin já é o oposto disso. Ele é mais ágil, mais estratégico, foca em ataques rápidos, mais precisos. Ele domina o bastão e consegue planejar um combate mais tático, se dando muito bem em missões de stealth. A Batgirl é o tipo de personagem que brilha contra chefes. Ela é muito boa em duelos contra um inimigo só, porque causa muito dano em um alvo único. Além disso, ela tem toda a parte de hack, o que deixa ela bem versátil dentro das missões. E por fim, o Asa Noturna, que pra mim é o mais completo dos quatro. Ele tem um ótimo equilíbrio entre velocidade, dano e mobilidade. É acrobata e rápido, que deixa os combos dele bem legais, e consegue se adaptar bem em qualquer tipo de luta. Cada um deles também possui um jeito próprio de se locomover por Gotham. A Batgirl usa a capa dela para poder planar, igual o Batman fazia nos jogos da série Arkham. O Capuz Vermelho tem um negócio bem diferente, ele usa um salto místico. É literalmente um pulo no ar, ele cria uma espécie de impulso mágico e consegue saltar sem precisar tocar no chão, e é bem estiloso. Já o Asa Noturna tem meio que um drone, uma asa delta. Ele se pendura no drone e vai planando pela cidade com ele. E o Robin, bom, o Robin talvez tenha o método mais polêmico de locomoção, que é o teletransporte. Ele usa uma tecnologia da torre de observação da Liga da Justiça para se mover de um ponto a outro, só que na prática é bem mais lento do que parece. Sabe aquele tipo de habilidade que parece incrível na teoria, mas quando você usa percebe que não é tão empolgante assim? Então é mais ou menos isso. E falando um pouco sobre como funcionam as missões do jogo, o esquema é basicamente o seguinte: durante o dia você fica no campanário, que é a base dos heróis, e lá você escolhe qual dos quatro vai patrulhar a cidade naquela noite. Quando escurece, você sai pelas ruas de Gotham para cumprir as missões principais, fazer as secundárias e resolver alguns crimes que aparecem pelo mapa. Uma coisa bem legal é que você pode trocar de personagem a qualquer momento, não precisa se prender a um só. Todos eles sobem de nível juntos, então se você jogar uma noite inteira com o Capuz Vermelho e subir de nível com ele, depois que você for jogar com a Batgirl, ela vai estar no mesmo nível do Capuz. Isso deixa o jogo bem mais livre para você testar cada herói sem precisar recomeçar tudo do zero. Voltando para as missões, o jogo tem vários tipos de crimes espalhados pelo mapa, e eles servem para você ganhar XP e melhorar o personagem. E confie em mim, você vai precisar fazer vários desses crimes se você não quiser passar sufoco lá na metade do game. Alguns desses crimes são chamados de premeditados, eles aparecem marcados em vermelho no mapa e rendem bem mais XP. São aqueles eventos mais pesados, sabe, que envolvem gangues maiores ou planos mais elaborados. E falando em gangues, o jogo tem 5 grupos principais espalhados por Gotham. Temos os Loucos, que são uma gangue meio de rua rebelde, com um visual bem improvisado e bem caótico. Também temos a Máfia, que é o mais clássico de todos, terninho, arma de fogo e aquele estilo mais tradicional de criminoso organizado. Também tem os Reguladores, que são super tecnológicos, com equipamentos de ponta e armas de energia, tipo um grupo de mercenários futuristas. Depois vem os Assassinos da Liga das Sombras, que vocês já estão ligados, são aqueles assassinos treinados, discretos e rápidos. E por último temos a Corte das Corujas, que vocês também já estão ligados, é aquela sociedade secreta que comanda Gotham nas sombras há séculos. Mas no fim das contas, o esquema de combate contra todos eles acabam sendo bem parecido, porque cada grupo tem variações dos mesmos tipos de inimigos. E a parte mais essencial desse jogo todo é o sistema de itens. Esse daqui é aquele tipo de game que você crafta praticamente tudo, desde novos trajes até armas e equipamento para os personagens. Dá para melhorar o traje que você tá usando, fortalecer as armas e até criar variações diferentes com atributos específicos para cada estilo de jogo. Mas assim, sendo bem sincero, é um sistema que tá ali, mas você nem precisa se preocupar tanto assim com ele, porque durante a gameplay você vai coletando materiais o tempo todo, seja derrotando inimigos, completando missões ou abrindo baús. No fim das contas, você sempre vai ter recurso suficiente para craftar o que você quiser. Eu mesmo, quando eu tava jogando, nem prestava muita atenção nisso, eu só abri o menu, vi que dava para craftar algo novo e pronto. O jogo meio que joga os materiais na sua mão, sabe? Você nunca sente falta deles. E cara, de uma coisa que eu realmente gostei bastante nesse jogo foram as skins. Os trajes que você pode liberar e craftar são muito bem feitos. Dá pra ver o capricho em cada detalhe, a textura, o design, tudo muito bonito mesmo. E o mais legal é que praticamente todos os trajes têm estilo, cada um com a sua vibe. Tem uns mais tecnológicos, outros mais clássicos, outros mais sombrios. Claro que tem sempre um ou outro ali que não agrada tanto, mas no geral o nível de qualidade é muito alto. É aquele tipo de coisa que dá gosto de trocar o visual só pra ver como os personagens vão ficar nas cutscenes e nas lutas. E outra coisa que eu tava quase esquecendo de citar aqui pra vocês é a Batmoto. Além dos meios de locomoção individuais que cada herói tem, o jogo também te dá acesso a uma moto.
moto. Dá até pra personalizar ela um pouquinho, mudar umas cores, trocar umas peças aqui e ali. Mas no geral, como vocês puderam ver, é um veículo bem esquecível. Tipo, tá ali, funciona, ela cumpre o papel dela, mas não é nada que empolgue. Você até pode usar ela em algumas missões ou pra variar um pouco de estilo de locomoção do personagem, mas fora isso eu praticamente nem senti vontade de usar ela. E juntando tudo isso que a gente comentou aqui, tem o quesito imersão. A Gotham City nesse jogo tá bem legal, com aquele visual bem de quadrinho, quase um desenho mesmo. Não chega no nível de Arcanite, lógico, mas ainda assim uma cidade com uma atmosfera muito própria. Os personagens, as missões, tudo nela te faz sentir como se você fosse realmente um dos cavaleiros de Gotham. Dá pra sentir o peso de estar ali, patrulhando a cidade, cuidando dela. Inclusive tem uma cena que me marcou bastante, que é o momento em que a gente vai até o Pinguim pra conseguir informações sobre a Corte das Corujas. E ele até diz pra gente, fala baixo, a corte pode estar ouvindo você. E cara, jogando isso de noite com o fone, eu realmente fiquei com a sensação de que algum membro da corte ou um garra podia pular ali na tela do nada. E é esse tipo de imersão que te prende no jogo, que te faz sentir o perigo de Gotham e entender o clima que o jogo quer te passar. No fim das contas, Gotham Knights é um jogo que, apesar de todos os seus problemas, ainda entrega uma experiência bem divertida. Ele tem os seus defeitos, claro, o desempenho poderia ser melhor, os gráficos poderiam ter mais capricho, mas no geral é um jogo que cumpre o que se propõe, que é colocar a gente no papel da Bat-família e mostrar o que acontece quando o Batman não está mais lá para salvar o dia. E como vocês puderam ver, é justamente por isso que não faz sentido comparar Gotham Knights com a série Arkham. São jogos completamente diferentes. O Gotham Knights é um RPG de ação com elementos de jogo cooperativo e progressão de personagem. A ideia aqui é explorar Gotham, evoluir os seus heróis e montar o seu próprio estilo de jogo. Já o Arkham Knight tinha uma pegada mais cinematográfica, com um ritmo mais fechado e centrado no Batman. Obviamente o Arkham é muito melhor, mas o Gotham Knights ainda tem o seu valor. Ele tenta seguir um novo caminho, mais voltado para equipe, cooperação e pro crescimento individual de cada personagem. Se você for jogar ele sem expectativa de reviver um Arkham Knight, dá para se divertir bastante e até se surpreender com o que o jogo oferece. Ou seja, minha conclusão é, não tirem esse jogo pra bosta, ele pode surpreender bastante vocês. Então é isso, o vídeo vai finalizando por aqui e quero mandar um agradecimento especial para os nossos membros. Obrigado de verdade por apoiarem o canal, vocês fazem total diferença. Muito obrigado você que me escutou até aqui e até um próximo vídeo.